18 de janeiro de 2024, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nos encontrarmos. E hoje nós vamos meditar esse texto que a igreja nos propõe como primeira leitura. É o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 6 ao 9, capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbalos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre a intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preferiu a respeito disso. E preveniu a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti para ver o que ele diz. E depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias derramando sangue inocente e matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto, levou em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje esse pequeno texto tem alguns ensinamentos para nós. É uma alegria nós acompanharmos a sequência da liturgia da igreja, porque a cada dia o texto, de maneira muito bela, tem algo a contribuir para a nossa vida pessoal, a nossa espiritualidade. Hoje esse texto muito bonito, no comecinho do texto a gente pode acompanhar a questão da inveja, né? Nós vemos no começo do texto que algumas mulheres da cidade começaram a enobrecer Davi na frente de Saul, e daquele momento Saul ficou encolerizado e passou a olhar Davi de maneira diferente. Meus queridos, nós temos que encarnar nesse texto essa personagem Saul, primeiramente. Quantas vezes também nós vemos em nossa vida pessoas que recebem elogios, pessoas que possuem virtudes muito além das nossas,
ou pessoas que possuem virtudes diferentes das que nós temos e que nós possuímos. Quantas vezes nós vemos pessoas ocupando cargos que nós até almejamos? Quantas vezes nós vemos pessoas desbravando-se nos seus sonhos, nos seus projetos, conquistando tudo aquilo que tem como meta? E nós, muitas vezes, estáticos, sonhamos alcançar o lugar do outro, mas por ocasiões e circunstâncias da vida nós não conseguimos, ou às vezes até por falta de esforço. Esse sentimento, que não é só um sentimento, é um pecado gravíssimo, a inveja, foi exatamente um pecado que destronou a terça parte dos anjos do céu. Os demônios, meus queridos, os demônios, eles decaíram da glória por inveja. Olha o perigo desse pecado. Eu já tenho dito várias vezes, quando eu for falar da questão da inveja, eu sempre falo dessa questão, né? Nós, por um tabu social, por hábito social, nós enobrecemos e valorizamos muito os pecados concernentes à sexualidade, à luxúria, etc. Mas os anjos não decaíram por causa disso, né? Foi por inveja que o diabo negou a Deus. Isso, inclusive, está no texto do livro dos Provérbios, né? Então, é um pecado muito grave, né? É um pecado que conseguiu destruir anjos poderosos, que de anjos passaram a ser demônios. O que não pode fazer esse pecado também em nossa vida, nós que somos seres tão frágeis? Não é verdade, minha gente? Se destruiu seres espirituais fortíssimos, que são os demônios, que eram anjos fortes e decaíram, se tornaram demônios, o que não fará de destruição em nós? Nós que não somos nada, somos pó. Então a gente precisa prestar bastante atenção com a questão do pecado da inveja. Prestar bastante atenção. Cuidado o jeito que você olha as posses do próximo, o jeito que você olha as conquistas do próximo, o jeito que você olha os bens do próximo, a desenvoltura do próximo, as conquistas do próximo, né? E a questão da inveja, o pecado da inveja é um pecado muito sutil. Sabe por quê, minha gente? Porque a gente não percebe que a gente está cometendo pecado. Aquilo vai corroendo, e as pessoas, quando vão permitindo esse sentimento que se torna um pecado grave, elas, de amigos, podem tornar-se inimigas das outras pessoas de quem elas invejam. Então é uma questão muito importante. Por causa de um elogio, Saul começou a olhar Davi de maneira implicante. Saul começou a perseguir Davi e até chegar ao ponto de querer matá-lo. Minha gente, como combater esses sentimentos? Quando eu olho que o outro prospera mais do que eu, quando eu olho que o outro tem uma vida muito mais fácil do que a minha, quando eu olho que o outro ele conquista os seus sonhos muito mais depressa e com muito mais desenvoltura do que eu, como vencer esse pecado? Primeira coisa, nós enxergarmos que o outro ele é parte de nós, né? O pecado da inveja, ele vai fazendo com que nós concebamos o outro como um concorrente. Minha gente, não existe concorrente. Nós estamos nessa vida no mesmo barco, né? Nós estamos nessa vida na mesma luta, né? As pessoas que comem comidas luxuosas, elas chegarão no momento da morte tanto quanto as que comem comida simples. As pessoas que vestem roupas luxuosas, elas vão se deparar com o dia do juízo particular, o dia da morte, tanto quanto as que vestem roupas simples ou roupas sem luxo.
ou tanto quanto aquelas que nem roupa têm. Consegue perceber? Não há motivo para nós invejarmos ninguém. O que é meu, ninguém vai tirar. E o que Deus tem reservado para mim, eu vou conquistar. O que cabe a mim diante disso, minha gente? O que cabe a você? Nós corrermos atrás dos nossos sonhos, né? Saul passou a olhar Davi com olhos maus, quando na verdade Saul devia tentar se esforçar, né? Se esforçar para ser um rei melhor e ir além do que Davi. Eu buscar superar algo ou alguém, quando eu estou exercendo as minhas capacidades e correndo atrás dos meus sonhos, isso não é pecado, né? Pelo contrário, se eu tenho certa capacidade, né, e certas virtudes, eu tenho que buscar exercê-las o máximo que eu posso, né? Só que é muito mais fácil eu ficar olhando a prosperidade do outro do que eu arregaçar as mangas e correr atrás das minhas coisas. Cuidado com os olhos, cuidado, né? É mais fácil nós transformarmos os nossos desejos em ações. Vamos lá, arregaça as mangas, vai atrás dos seus sonhos. Você pode ir muito além do que aquilo que o outro conquistou e do que o outro é. Basta você se esforçar mais. Se una a Deus e corra atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. Reze mais, consagre mais seus empreendimentos, suas lutas a Deus. Você vai ver se você não vai ser uma pessoa desbravada em conquistar os seus projetos, seus sonhos, né? E depois nós vamos ver a segunda parte do texto, o que o texto nos ensina, que é muito bonito, é a intercessão do filho de Saul, Jonatas. Quando a gente vê uma situação difícil, uma situação de inimizade, o segundo ponto da reflexão de hoje, nós temos que ser intercessores, minha gente. Sabe quando a gente está vendo uma pessoa implicante com outra, uma pessoa que não está se dando bem com outra, pode ser que a nossa maior tentação seja jogar mais gasolina onde está pegando fogo. É o que geralmente as pessoas fazem. Sabe, vem alguém partilhar que está bravo com outra pessoa, em vez de eu falar assim, nossa, não, vamos conversar, vamos reveja um pouco, tenha um pouco de compaixão, né? Não, a pessoa fala, é verdade, viu, e eu digo mais, tal. Então, não foi isso que Jonatas fez. Jonatas, ele foi defender Davi para o seu pai, olha só, e ele conseguiu, pelo menos de imediato, ele conseguiu que seu pai aplacasse o desejo de matar Davi. A gente precisa ser pessoas do bem e vencer o mal. Não ser promotor de mais discórdia diante das situações e circunstâncias da nossa vida. Nós temos que ser mensageiros da paz, minha gente. Da concórdia, da hospitalidade, da acolhida, do amor. Nós temos sido isso? Ou a gente tem sido fofoqueiro? Ou a gente tem proporcionado mexerico, fofocas, discórdias e leve trás que as pessoas fazem? Cuidado. A nossa missão é levar a paz e o amor de Deus e promovê-la onde nós convivemos. Que Deus abençoe vocês. Desejo um dia fantástico. Esta quinta-feira, dia 18 de janeiro, seja um dia cheio das bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.